Bom dia a todos. Então estamos começando mais uma aula. A aula de hoje ela trata do assunto energia e trabalho. Nós estamos no capítulo 8 do nosso livro texto. Continuamos na dinâmica, ou seja, a parte da física que estuda os movimentos e as suas causas, certo? Então a gente vai falar um pouquinho de energia, a gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de potência, de rendimento ao longo dessas aulas. Hoje, em particular, nós vamos começar com trabalho de uma força constante. No livro, vocês vão perceber que começa por energia. Rapidamente falando, energia é algo que não tem uma definição. Energia não se cria, energia não se perde, energia se transforma. Nós conhecemos formas de energia. Quando existe um movimento, nós chamamos de que a energia relacionada ao movimento é energia cinética. Existe o calor, a energia relacionada a esse fenômeno, a energia térmica. Existem formas de energia. Mas o que eu deixo aqui para vocês é: energia não se cria, energia não se perde, energia se transforma. O foco da nossa aula hoje é trabalho. Então nós vamos falar de trabalho de uma força constante, certo? Trabalho de uma força constante. O trabalho, ele mede o efeito da ação de uma força sobre um corpo ao longo de um deslocamento, certo? Então vamos colocar aqui o seguinte exemplo. Eu vou arrastar uma caixa, não sei se está dando para visualizar. Para isso eu vou aplicar uma força aqui na cordinha e vou arrastar esta caixa. Eu também posso arrastar esta caixa fazendo aqui, ó, a cordinha com a horizontal em determinado ângulo, certo? E com isso eu vou calcular o trabalho da força que foi aplicada aqui para que ocorra esse deslocamento. Como que eu calculo o trabalho dessa força? É muito simples. Apliquei a força, vou multiplicar então a força pelo deslocamento que ele vai sofrer. Então aqui, neste momento, ele sofreu um deslocamento ele sofre um deslocamento aqui, como vocês podem ver. E trabalho então, é sempre trabalho da força, nunca trabalho do corpo. É o produto da força aplicada vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que a força aplicada forma com o deslocamento. Então, trabalho é o produto da força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo? O ângulo que a força forma com o deslocamento. Compreenderam até aqui? Então, trabalho, força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ. Qual que é a unidade de trabalho, gente? Para encontrar a unidade é simples, analisem. É força. Força é medida em newtons no sistema internacional. Distância em metro. Então, a unidade, newton vezes metro, também conhecido como joule. Joule, como queiram, tá? Então, aqui eu tenho a unidade de trabalho. Vocês percebem que aqui é uma multiplicação de uma grandeza vetorial força por uma grandeza vetorial trabalho, contudo, é uma grandeza escalar. Nós vamos adotar apenas o sinal para ele, sendo positivo ou sendo negativo. Casos particulares. Vamos imaginar agora 3 situações. Primeira situação, eu vou aplicar uma força, neste caso aqui, e o deslocamento vai estar na direção e no sentido da força aplicada. Logo, o ângulo que a força vai formar com o deslocamento ele é zero. Se o ângulo é zero, o cosseno de zero vale 1. Então, aqui o trabalho é força vezes o deslocamento. Ele é um trabalho positivo, ele é chamado de trabalho motor. Tranquilo? Trabalho positivo, trabalho motor. Agora, quando o ângulo formado pela força e pelo deslocamento, se essa caixa vai deslocar na horizontal e eu aplico uma força aqui, ó, na vertical, formando um ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero. Então, neste caso, o trabalho desta força que não ajudou no deslocamento aqui, ele vai ser nulo. E o terceiro caso, quando o ângulo é de 180 graus, ou seja, na prática, quando eu aplico uma força no sentido e o deslocamento é no sentido oposto. O que eu vou ter? Cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho vai ser menos força vezes o deslocamento. Menos. Então, eu tenho um trabalho resistente. Então, me
repetindo. Trabalho é o produto da força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que a força forma com o deslocamento. No caso de um ângulo zero, a força e o deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido, até pouco antes de 90 graus, eu vou ter um trabalho positivo, eu vou ter um trabalho motor. 90 graus, o trabalho é zero. De 90, acima de 90 até 180 graus, eu vou ter um trabalho resistente, eu vou ter um trabalho negativo. Então, o trabalho pode ser motor ou pode ser resistente. Motor, quando a força está no sentido do deslocamento. Resistente, quando a força está no sentido oposto ao deslocamento. Como eu falei, como assim uma força no sentido contrário ao deslocamento? A força de atrito. A força de atrito ela é uma força sempre contrária ao movimento ou a tendência ao movimento. Então, nesse caso aqui, um exemplo seria assim, a força de atrito. Tem gente perguntando, que letrinha que é essa que a professora escreveu? Alguns livros colocam W, nós colocamos o tal. Então, coloca assim, ó, desenha uma retinha aqui e volta com ele. Ele é uma letra grega chamada tal, certo? Então, é o que representa o trabalho. Vou continuar. Só mais uma coisa, eu falei aqui, trabalho de uma força constante, molezinha, fácil. Próxima aula eu vou falar de uma força que não é constante, como que eu encontro o trabalho. Esta fórmula, ela é válida quando esta força atuante, ela é uma força constante. Então essa matéria vai seguir, faremos outras aulas aí para vocês, agora com força variável, dentro do mesmo assunto. Depois falaremos de trabalho, de energia, de potência. E façam os exercícios. Página 166, do exercício 1 até o exercício 8. Fiquem com Deus e até a próxima.